Olá, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos para o nosso culto de oração nessa noite. Esse é mais um culto da Segunda Igreja Evangélica Congregacional em João Pessoa e nós convidamos você para estar conosco hoje, juntamente com a sua família, orando a Deus, louvando a Deus pela graça dele. Então, vamos adorar o Senhor. Vamos aguardar que alguns irmãos chegarem. Você que for chegando aí, vá dando a sua curtida e coloque lá um comentáriozinho para a gente poder lhe identificar. É sempre uma alegria todas as vezes que a gente identifica vocês aí do outro lado, para a gente poder interagir um pouco, né? Você que está chegando aqui, que está passando aí por lutas e dificuldades, e tem buscado aqui nesse mundo alguma solução e não tem encontrado, porque esse mundo não traz essa solução que você precisa, hoje à noite nós estaremos orando ao Senhor, colocando diante de Deus as nossas petições, as nossas orações. Então você tem a liberdade para poder aí colocar nos comentários e a gente poder juntos orar ao Senhor, nos voltar para o nosso Deus, clamar a Ele a sabedoria para entender o que está acontecendo, a força para persistir no plano que o Senhor determinou para nós. Então tudo isso a gente busca por meio da oração. A oração ela é um meio de graça, é um meio pelo qual Deus ele revela a sua vontade em nossas vidas e nos abençoa. Então, você que está aí conosco nessa noite, vá colocando aí seus pedidos. Nós estamos transmitindo tanto no Facebook como no YouTube. E aí você pode nos acompanhar nessa noite. Bem. Vai estar com... Amém. Amém, irmãos. Amém. Sejam todos bem-vindos, viu? Vamos começar fazendo uma oração, vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas, Ele nos ajudar nessa noite a adorá-lo, a ouvir a voz dEle, em nome de Jesus. Curve sua fronte, ore comigo, peça graça a Ele nessa noite, em nome de Jesus. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e louvamos pelo rico privilégio que o Senhor nos dá, de poder abrir os nossos lábios, nos inclinar a Ti, nos voltar para Ti e rogar ao Senhor que o Senhor nos ajude. Seja com cada um dos meus irmãos, com a minha família que nessa noite está aqui, a ouvir também essas palavras, a participarem do culto na Tua presença. E eu te oro para que o Senhor nos ajude. Reconhecemos a nossa fraqueza, o nosso coração ele não é inclinado, Deus, a Te buscar. E é por isso que precisamos do Teu auxílio, precisamos do Teu Espírito Santo para nos ajudar, Pai, a Te adorar como o Senhor merece. Eu te peço por cada família também que estará nessa noite participando desse culto, que o Senhor possa, Deus, falar aos corações, que o Senhor possa lançar luz, Senhor, para que eles possam entender e enxergar a Tua vontade, o Teu querer. Eu te peço assim, Senhor, e eu sei que o Senhor há de nos ajudar. Também use a Tua palavra mais uma vez nessa noite para nos orientar, para nos dar o conforto, Senhor, para nos disciplinar no Teu caminho. Eu te peço assim, eu sei que o Senhor é Deus misericordioso, é Deus que socorre o aflito, e usa de misericórdia infinita sobre aqueles que se arrependem, sobre aqueles que estão prontos a desejar, a querer o teu perdão. Eu te peço, seja conosco, assim eu te oro, assim eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um cântico do nosso Salmos e Hinos. Salmos e Hinos, é um dos primeiros, ou o primeiro cantor cristão que nós temos aqui e no Brasil, e ele tem muito a nos ensinar nas suas letras, que revelam sempre a piedade, a inclinação que devemos ter diante de Deus. E o Salmos e Hinos de número 3 é uma canção, eu gostaria de cantar ela, vou cantar a capela, sem violão, mas reflita na letra desse cântico, reflita aqui, porque é uma petição, é uma súplica, ao Senhor, e nos ensina a fazer essa súplica diante do nosso Deus. Então, diz assim a letra do cântico: a minha petição farei perante o bom Senhor. Excelso Deus, supremo Rei, atende ao meu clamor. Bem cedo aos céus minha oração com fé se elevará.
do Pai de amor meu coração socorro esperará. Os que desprezam teu amor de ti bem longe irão, pois na presença do Senhor jamais habitarão. A ti, porém, adorarei com grato coração, e em tua igreja elevarei a minha petição. Com mansidão na tua luz, desejo sempre andar nos santos passos de Jesus, sem nunca tropeçar. Pois os que esperam só em ti se regozijarão. Ampare a minha vida aqui, divina salvação. Deus, Ele aplique a sua alegria dele em nossos corações e a convicção que temos, o Deus que nos escuta, irmãos. Na última estrofe diz assim: pois os que esperam só em ti se regozijarão. Nosso coração muitas vezes pode confundir, né, em quem devemos esperar. Nessa vida estamos sujeitos e tentados todos os dias a confiar na força do nosso braço, na saúde, a confiar nos homens. Mas quem espera no Senhor, como diz o cântico, sempre se regozijará, sempre se alegrará diante do Senhor, porque Deus é fiel. Porque assim como Deus, ele fala, assim como Deus, ele promete, assim ele cumpre. E nós podemos aguardar isso com toda convicção e com toda alegria. Desde já os irmãos aí, Araújo, que está aí também no Facebook, nosso irmão José Manuel, sejam todos bem-vindos. Nós estamos hoje num culto de oração. Se você desejar compartilhar aqui, pedir, fazer uma solicitação para que a igreja do Senhor esteja orando a Deus nessa noite pelo seu pedido, até porque essa empatia, essa participação com a dor do outro, que é um ato de compaixão, faz parte da igreja de Cristo. Então, se você quiser compartilhar conosco, fique à vontade, coloque aí nos comentários e nós estaremos orando em seguida, daqui a alguns instantes, pedindo a graça do Senhor. Amém? Vamos ler agora e adorar ao Senhor junto com a palavra, lendo um texto da palavra, um salmo bastante conhecido de todos nós, o Salmo 51, que é um salmo de Davi. Um salmo em que Davi escreve provavelmente depois de ter pecado com Betseba. E aí, num ato de arrependimento, ele se volta a Deus e ele pede ao Senhor que Deus derrame da sua compaixão, derrame do seu perdão sobre a vida dele. Então, Salmo de número 51, você que está nos ouvindo, se você tiver uma Bíblia aí próximo de você, pega essa Bíblia, leia ela, mas se você não tiver, acompanhe a leitura que nós iremos fazer aqui nessa noite. Salmo de número 51, diz assim a palavra do Senhor: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença,
nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Eu queria deixar esse primeiro momento, o versículo de número 17, o qual Davi aqui nos revela como Deus se torna propício a nós, como Deus nos dá a sua graça, o seu perdão e a sua presença. Não com sacrifícios feitos por mãos, mas por um coração quebrantado, por um coração contrito, um coração arrependido, é um coração que alcança a presença do Senhor. O salmista diz assim no versículo 17 do Salmo 51, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Vamos orar mais uma vez. E o Senhor, nós estamos aqui diante da Tua santa presença nessa noite. Queremos apresentar o nosso coração, queremos apresentar os nossos pecados, as nossas falhas e transgressões. Senhor, Tu sabes que são muitas, a desobediência, muitos pensamentos, Senhor, tortuosos que passam dentro de nossa cabeça, em nossos corações, em nossos planos, e nós te pedimos nessa noite, tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, Pai, nos purifica, Pai, através da Tua palavra, através de Cristo Jesus. Nessa noite possamos sentir a alegria, Senhor, de termos sido perdoados por Ti e de poder estar nessa comunhão maravilhosa na Tua presença, sabendo que o Senhor está conosco, independente, Senhor, da quantidade de pessoas que tem ao nosso redor, mas sabemos, Senhor, que Tu estás conosco, Tu não nos abandona e Tu estás a observar os nossos corações. Pai, que os corações quebrantados, que os corações contritos nessa noite, Senhor, alcancem a Tua presença e saiam daqui fortalecidos, Senhor, na certeza de que estão na Tua companhia, de que estão ao Teu lado. Eu te peço assim, recebe desde já a nossa gratidão, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Se você tiver algum pedido, compartilhe aí, você que está no YouTube ou no Facebook, compartilhe conosco aí, dê pelo menos um joinha, escreva alguma coisa para a gente saber que você está do outro lado. É sempre bom quando sabemos quem é que está aí do outro lado, mas se você puder fazer isso, faça. Se não puder, continue do mesmo jeito. O importante é que você escute a palavra do Senhor e você possa ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, Ele age conosco por meio da sua voz, por meio daquilo que Ele fala. Foi sempre assim. Deus falou com Adão lá no Jardim do Éden. Deus falou com Abraão quando chamou ele para ele sair da sua terra e ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Foi sempre assim. Arão, Moisés, ouvindo a voz de Deus. Irmãos, não é diferente conosco. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus através da palavra, cantada, orada, pregada. E quando nós ouvimos então a palavra de Deus, Deus nos faz enxergar o caminho que precisamos percorrer, o caminho que precisamos trilhar. E quando oramos para que Deus ele revele a sua vontade, para que Ele revele aquilo que Ele deseja para a nossa vida e que está revelado na sua palavra, Aquilo que o Senhor Ele quer para as nossas vidas. E aí, quando entendemos e buscamos então a compreensão naquilo que a palavra do Senhor nos dá, então nós podemos ouvir nitidamente o que o nosso Deus quer para nós. Nós, nesse momento, iremos fazer um período de oração. Nós iremos orar ao Senhor, nós iremos clamar ao Senhor para que o Senhor possa se voltar para nós com misericórdia. Jesus, Ele morreu para que pudéssemos estar na presença do Pai. E na presença do Pai nós estamos diante da presença do Senhor, do Rei do Universo. Daquele que conhece o seu problema, daquele que sabe cada detalhe da sua vida, as queixas que você tem feito,
Ele sabe do que você precisa, necessita para a sua sobrevivência, antes que você venha orar a Ele. Ele não precisa saber através dos teus lábios o que você precisa, o que você necessita. Ele é como um pai que está sempre a observar as necessidades dos filhos e assim a ver essas necessidades e suprir essas necessidades. É óbvio que isso não é a verdade, né? Não é tudo que a gente quer, né? Não é assim. Deus, ele supre de acordo com as nossas necessidades. Ele conhece cada uma das suas necessidades, meu irmão. Então, que nessa noite você possa se alegrar com Deus, que você possa ouvir a voz dele falando aos nossos corações. O primeiro pedido que eu gostaria de fazer nessa noite é que nós pudéssemos, irmãos, estar pedindo pela nossa nação, né? Os dias aí têm se prolongado. Essa quarentena nós achávamos que ia ser pouco tempo. Eu ainda lembro que quando nós começamos a fazer esses cultos, nós acreditávamos que iríamos durar talvez uma semana, 15 dias, irmãos, e já faz meses, né? Meses que estamos nessa situação que não é bom, né? Porque nós precisamos de relacionamento. Fora de nós, a nossa economia, a nossa sociedade também precisa se mover para que a gente possa continuar aí, né, tendo como sobreviver. E nós vamos pedir pela nossa nação, vamos pedir para que Deus afaste, né, esse vírus. Eu sei que você tem orado nesse sentido, mas vamos reforçar ainda mais, irmãos, vamos pedir ainda mais para que Deus ele possa se voltar para a nossa nação com misericórdia. Vocês estão vendo aí os números, né? Quantas pessoas já morreram, irmãos. Né? Talvez venhamos sair dessa situação, talvez como a nação que mais morreu, mais pessoas morreram, né? E isso, irmãos, é alarmante. Isso não pode deixar o nosso coração insensível. A gente precisa orar e pedir a graça de Deus para que Ele possa intervir e essa linha aí estagnar nas estatísticas e a gente poder dar prosseguimento à nossa vida em nome de Jesus. Tá bom? Então vamos pedir pela nossa nação e aí você estenda a sua oração também aos governantes, para que Deus possa estar aí dando sabedoria a cada um daqueles que tem a responsabilidade, primeiramente diante de Deus, de dar uma direção sensata à nossa nação. Então, ore ao Senhor, peça essa graça ao Senhor. Deus, ele ouve as orações do justo. É assim que Deus nos diz, né, que a oração do justo, daqueles que estão em Cristo Jesus, tem poder diante de Deus. Pode alcançar muitas coisas. Então vamos orar ao nosso Senhor, né? O nosso irmão Fabiano, né, que está aqui conosco, Fabiano Gonzaga também, seja bem-vindo, Gonzaga, né? Está pedindo para a gente orar pelas famílias, né, dos nossos irmãos que perderam entes queridos agora, a família do Nino, da Caísa, do Kelton, também nós vamos orar a família da irmã Nilza, né, a filha da nossa irmã Nilza. Eles tiveram esses dias, essa perda, então vamos clamar pela família delas, né, deles, para que Deus possa ali estar trazendo o consolo necessário, o consolo devido nesse momento. Além daqueles que têm perdido parentes, né? O nosso irmão Zé Pedro perdeu parente, Pedro também, né, perdeu parentes aí devido a essa Covid, né? E nós vamos pedir a graça do Senhor para que Deus esteja trazendo consolo, o conforto, porque o nosso conforto vem de Deus. Nosso conforto vem em saber que o nosso Senhor é o dono da nossa história e não vamos viver um dia a mais daquilo que Ele determinou para nós. Então, vamos pedir pelas famílias, né? Também vamos dar ações de graça pela irmã Maria Fátima, né, que se encontra internada, fez a cirurgia, mas continua ainda num tratamento lá no hospital de trauma, para que Deus possa ali estar colocando a sua mão e afastando aquela bactéria lá que afetou a nossa irmã, e que ela está nesse período de tratamento. Então nós vamos pedir pela vida dela também, em nome de Jesus. E aí vamos estender também para que Deus continue a guardar as nossas famílias, né? Às vezes esse convívio aí estreitado, esse tempo maior de estarmos juntos dentro de casa, às vezes traz muitos problemas para casais. Domingo nós falávamos aqui de como resolver os problemas, os conflitos dentro do casamento. E é uma realidade, né? É uma realidade. O casamento tem esses conflitos. E aí, quando nós estamos mais juntos aí dentro de casa, né, tem muitos casais que vivem e convivem com muita dificuldade. Então, nós vamos pedir a graça de Deus para que esses casais eles vivam em harmonia, que eles possam dar ouvido à palavra de Deus, assim, e entender aquilo que Deus deseja para as suas vidas. Saiba que
Nada nos acontece por acaso, né? As coisas nos acontecem como lições que Deus nos dá para nos ensinar algo. Às vezes o nosso problema é que a gente fica tão perturbado com a situação do momento que a gente não vê o que é que Deus está fazendo, né? Como Deus está nos moldando. Né? Então aumente sua fé, perceba o que é que Deus está trabalhando em você. Talvez você pediu demais paciência, né? Está rindo aí porque você sabe que você pediu paciência demais e Deus está provando. Deus está querendo amadurecer sua paciência. E essa paciência Ele vai amadurecer lhe dando a oportunidade de você poder estar exercitando essa virtude do Espírito Santo no seu coração e assim ser uma pessoa mais paciente para a glória dele. Então nós vamos orar pelas famílias, pedindo a Deus que Deus esteja aí estreitando, dando sabedoria na convivência dentro dos lares, em nome de Jesus. Também peço, irmãos, orem pela nossa igreja, pelos irmãos da nossa igreja, você que tem sentido falta do convívio com os nossos irmãos, né? Peça a Deus pela vida deles. Se você lembrar aí de um nome que faz um bom tempo que você não vê, que você não viu, né? Lembre de colocar o nome dele, o nome dela diante do Senhor e nós estaremos pedindo a graça do Senhor, como a palavra do Senhor nos ensina, como corpo, né? Sentindo as necessidades um dos outros, nos alegrando e nos entristecendo como corpos, como membros de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça e nós somos os membros. Então vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, feche seus olhos. Sei que você talvez esteja aí botou o celular ali e está fazendo outra coisa. Pare nesse momento, deixe de fazer o que você está fazendo. Vamos orar ao Senhor. Talvez você passou o dia e não fez nenhuma oração, né? Estava só esperando esse momento. Então, pare o que você está fazendo agora, eleve seu espírito, Deus está ouvindo as suas orações, Ele se alegra com essa dependência que você mostra dEle em suas orações. Então vamos orar, vamos pedir a graça dEle mais uma vez nessa noite. Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Tu és o nosso Deus onipotente, onipresente, o Deus que está conosco, o Deus que tudo pode fazer, Senhor. O Senhor não pode ser detido por nenhum feito humano. Até mesmo a natureza, é o Senhor quem tem o controle. Pai, quando o povo de Israel estava a caminho do deserto, que chegou ali diante do Mar Vermelho, Senhor, todos ficaram desesperados, porque não podiam fazer nada diante daquele mar, mas Tu és o Deus que está com o seu povo, e o seu povo, confiando em Ti, o Senhor abriu o mar. O Senhor pode fazer aquilo que homem algum pode fazer, o Senhor pode sustentar no deserto. É o Senhor quem provê dos céus o maná, a comida necessária para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência do Teu povo. Meu Pai, nós somos o Teu povo, a Tua igreja. Nós estamos aqui nessa noite reunidos para clamar a Ti, para rogar a Ti e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a poder, Deus, confiar em Ti quando colocamos as nossas petições. Pai, muitas vezes confiamos naquilo que temos feito. Às vezes estamos tão seguros, Senhor, de que aquilo que temos realizado vai dar certo e vai acontecer como nós planejamos, Pai, e deixamos o Senhor em segundo plano. A Tua palavra nos diz que ao homem cabe fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E nós nessa noite reconhecemos, Senhor, isso. Nessa noite nós dizemos a Ti que Tu és o Senhor da nossa vida e que Tu operas sobre nós a Tua vontade, que é sempre boa, que é perfeita e que é agradável. Eu te peço, tenhas misericórdia de nós. Toma cada irmão, cada irmã, que nesse momento reservou alguns minutos para clamar a Ti, para fazer oração ao Teu santo nome. Meu Pai, seja com eles, vai dando a resposta aos corações diante dessa aflição, diante dessa decisão que precisa ser tomada. Vai, Deus, dando sabedoria, prudência aos corações, Pai, diante do que tem para fazer. Pai, eu te peço nessa noite, tenhas misericórdia de nós, Senhor, na nossa fraqueza. Pai, da inclinação do nosso coração, que muitas vezes as coisas tão rápidas e de forma tão imediatista, Senhor, que não consultamos a Ti, que não buscamos entender um pouco mais da Tua vontade para as nossas vidas. Eu te peço pelas famílias, Senhor. Tu sabes quantas famílias aqui estão representadas, Senhor. Famílias, algumas que estão passando dificuldades, algumas que estão preocupadas com o amanhã, como será amanhã, depois que uma nova realidade se estabelecer aqui na nossa sociedade, no nosso mundo. Eu te peço, Deus, toma o coração e livra os corações, tira dos corações, Senhor, a ansiedade. Não deixa, Senhor, que a ansiedade venha
algemar, escravizar, aprisionar vidas, mas que vidas sejam libertas, que vidas possam experimentar de fato a tua libertação. Pai, eu te oro assim com a convicção que o Senhor nos dá. Peço também pela nossa nação, Senhor. Os números são terríveis, Senhor. Mortes e mais mortes, alargamento, estendimento dessa quarentena, Senhor, que prejudica os nossos relacionamentos, que prejudica a sociedade, a economia. E nós te pedimos nesse momento, meu Pai, que o Senhor possa, Deus, estar aplacando o avanço desse vírus, meu Pai. Nós já temos por muito tempo, por meses, Senhor, clamado assim, e eu sei que Tu podes fazer isso, Senhor, no Teu tempo e conforme a Tua vontade. Nós te pedimos nessa noite, Pai, tenhas misericórdia de nós, toma a mente dos governantes, daqueles que precisam tomar decisões, daqueles que precisam conduzir a nação com sabedoria nesse momento, que o Senhor seja com eles, vai dando, Deus, discernimento, vai dando, Deus, condições para que eles possam enxergar os melhores caminhos, Senhor, e assim poder abrir caminhos para que nós possamos sair dessa situação o mais rápido possível. Meu Deus, eu sei que Tu podes fazer isso. Nós não estamos aqui invocando um Deus fraco, nós não estamos invocando um Deus limitado, Senhor, pelas as forças da natureza, nem pelas palavras dos homens, como diz a Tua palavra, agindo eu, quem impedirá? E nós te pedimos nessa noite, tenhas misericórdia, tenhas piedade de nós, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, diante dessa situação que tem causado tanta aflição nos corações. Tantos que estão nesse momento sofrendo, Senhor, porque já não vê com esperança o futuro. Pai, eu te peço assim, e eu sei, Pai, que Tu estás voltado às orações da Tua igreja nesse momento. Abençoa aquele, Senhor, abençoa aquela que nesse momento dedicou um tempo para fazer essa oração, para apresentar diante do Senhor aquilo que tem afligido o seu coração. Eu sei que o Senhor está a ouvir a oração dele, a ouvir a oração dela, abençoa as famílias que estão aqui representadas. Como nós já dissemos, Senhor, muitos conflitos têm sido estabelecidos dentro dos lares. Casamento, Senhor, aí numa linha tênue, Senhor, entre conviver com paciência e conviver divorciado. E nós te pedimos nessa noite, tenhas misericórdia desse, Senhor. Não concede a eles, Senhor, o caminho da facilidade, o caminho fácil, mas que eles possam percorrer o caminho estreito, o caminho da sabedoria, o caminho, Senhor, que nos coloca debaixo da Tua bênção. Eu te peço assim eu te oro, assim eu te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Espero que você tenha feito essa oração com fé, confiança, de que Deus está a ver as suas necessidades, que Deus está a contemplar o que você necessita e há de responder. A ouvir a voz de Deus, irmãos, é nos colocar em total submissão a Ele, dizendo, Senhor, que o Senhor me mostre como o Senhor está agindo, o que o Senhor está fazendo, para que eu entenda a Tua voz. E aí, então, Deus vai abrindo as portas, Deus vai nos fazendo enxergar conexões que outra hora nós não percebíamos, e então a voz dele vai ressoando dentro de nós. Mas também nós ouvimos a voz de Deus de forma muito direta, pela palavra, ouvindo a palavra, entendendo aquilo que Deus está dizendo aqui na palavra. E nessa noite eu gostaria de refletir com você. O texto que nós iremos refletir nessa noite é um dos salmos mais citados, né, mais conhecidos. Não é o Salmo 23, nem é o Salmo 91, mas é o Salmo 46. O Salmo 46, principalmente os 3 versículos que eu gostaria de me deter um pouco mais com você nessa noite e ouvir a voz de Deus através desse salmo. O Salmo 46, versículo 1 a 3. Abra sua Bíblia comigo. Vamos fazer a leitura desse salmo. Nessa leitura, já vá pedindo a Deus que Deus vá falando, dando entendimento a você na palavra, em nome de Jesus. Diz assim, o Salmos 46, versículo 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Nós vamos pedir mais uma vez a iluminação dele em nossas vidas nesse instante, em nome de Jesus.
Meu Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz nessa noite, e eu te peço nesse momento, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender o que será aqui explicado, exposto, e não só entender com a mente, mas entender com o coração, viver e experimentar aquilo que o Senhor nos mostra na Tua santa palavra. Seja com cada um dos meus irmãos, com cada um dos ouvintes, Senhor, que estão do outro lado, ouvindo essa pregação, que a Tua palavra, Senhor, chegue aos corações deles com entendimento, com clareza. Esse é o desejo do nosso coração, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de falar sobre a confiança cristã nos dias de adversidade. Iremos falar sobre essa virtude tão importante na nossa vida como servos de Deus e como filhos de Deus, que é a confiança. Confiança. As provações, elas podam a nossa vida. Deus muitas vezes permite provações para podar, para aparar as nossas vidas. Mas as provações, elas nunca arrancarão as raízes da nossa vida. Aquilo que é mais profundo em nós. Há momentos em que as provações, elas tiram de nós a saúde, elas tiram de nós os bens que possuímos, elas tiram de nós até mesmo a família. Perdemos entes queridos e Deus permite que isso aconteça para provar os seus filhos, para provar os nossos corações. Foi assim com Jó, você deve lembrar muito bem. Jó era um homem rico, próspero, íntegro, temente a Deus, mas Deus lhe permitiu uma dura provação. Deus tirou da vida de Jó a sua família, os filhos de Jó morreram, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu os seus bens, um homem que outrora era abastado em riquezas, agora já não tinha nada, estava ali a definhar com a sua saúde, com o seu corpo, com feridas purulentas sobre ele, de maneira que até os seus amigos chegaram não para dar socorro a ele, mas para acusar, dizendo: Jó, tu pecaste. Na verdade, o que Deus estava permitindo era uma provação na vida de Jó. E Deus tirou tudo, mas não tirou de Jó as raízes de Jó. E as raízes de Jó era a fé, a confiança que Jó tinha na bondade de Deus, no Deus que cuida da nossa vida, no Deus que permite ventos e vendavais na nossa vida, mas Ele nos dá firmeza, Ele nos dá firmeza na rocha, nele. Irmãos, a provação, ela pode também abater o nosso espírito, abater o nosso ânimo. Ser provado, irmãos, não é coisa boa. A provação traz tristeza ao coração. Muitas vezes, olhar diante de nós perdas, olhar diante de nós a aflição em cima de um leito de hospital, irmãos, não é coisa boa, entristece a nossa alma, nos deixa desanimados. Contudo, irmãos, nós precisamos nos lembrar que a provação não pode tirar a nossa fé. Deus é o grande mestre que prova a nossa vida, que amadurece a nossa vida através de testes, permitindo situações de perda, situações de aflição, mas Ele não permite que a nossa fé seja tirada. Ele não dá provação para tirar de você a confiança que você tem nele. Ele permite a provação para que essa confiança seja cada vez mais fortalecida, seja cada vez mais profunda nele, naquilo que ele diz. Talvez você esteja nesse momento experimentando uma dura provação. Talvez a provação já tirou de você muitas coisas, já tirou aquela poupança lá do banco, já tirou aquela situação de saúde que você tinha outrora, com muito vigor, agora você talvez não tenha esse vigor todo. A confiança que Deus nos dá é que nos sustenta nesses dias difíceis, nesses dias de provação que nós passamos. Num contexto de grande adversidade, possivelmente aqui, entre uma guerra entre os moabitas e amonitas contra o rei Josafá, alguns estudiosos dizem que esse texto que nós lemos do Salmo 46 foi escrito exatamente numa situação como essa. 2 reis ímpios se levantando contra um servo de Deus. E se vê aflito, se vê ali numa situação preocupante de ansiedade. E então o salmista escreve essas palavras aqui e ele expressa nessas palavras a confiança em Deus. A confiança de que pode o inimigo se levantar de forma
poderosa, pode o inimigo aparentar ser grande, mas o inimigo não pode ser maior do que o Deus a quem nós servimos. O inimigo não é maior do que o Deus que o povo de Deus confia. O Deus que se revelou em Cristo Jesus, o Deus que venceu até a morte. Irmãos, este é o nosso Deus. Essa mesma confiança que tinha o salmista, quando diz no versículo 1 ao 3, né, que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Essa mesma confiança precisa estar em nós. Nós que somos o povo de Deus, nós que cremos em Deus, nós que vivemos pela fé. Essa confiança precisa estar no nosso Senhor. Mas aí vem a questão, como se manifesta a confiança que nós temos em Deus nos dias de provação? Como é que a confiança cristã, do cristão, se manifesta nos dias em que as adversidades se levantam, os inimigos se levantam e trazem pavor ao coração? É sobre isso que nós iremos refletir nessa noite. Eu queria mostrar a você em que consiste essa confiança cristã, essa confiança que temos quando os mares e os terremotos da vida, né, nos chacoalham e querem abalar a nossa vida. Primeiramente, irmãos, a confiança cristã, a confiança do cristão é sustentada em Deus. Não é uma confiança que está fundamentada e construída, melhor dizendo, sobre aquilo que os homens ensinam e os homens dizem, né, de si mesmos. No versículo número 1, o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista aqui, na sua poesia, ele usa duas imagens. A primeira imagem é a imagem do refúgio. Ele diz: Deus é o meu refúgio. E ele quer dizer, em outras palavras, que Deus é como um refúgio. Que Deus é como uma caverna segura onde ele pode se esconder, onde ele pode estar ali e se sentir protegido. O que o salmista está expressando aqui nessa primeira imagem é que uma vez que ele confia em Deus, o seu coração descansa na proteção de Deus, na proteção de um Deus que governa a sua vida, de um Deus que lhe cerca por trás e por diante, do Deus que não lhe abandona. No refúgio não há o que temer. Quem está refugiado não tem o que temer. Quando a chuva, a tempestade está caindo e você está dentro da sua casa, você não tem o que temer, porque a sua casa é o seu refúgio. Porque o seu quarto ali, na sua cama, com aquele lençolzinho quente no dia de frio, é o seu refúgio. Quem está refugiado não tem o que temer, não tem por que ficar aflito e desesperado, porque o refúgio lhe dá segurança. Deus é o lugar para onde o salmista foge quando está em perigo. Ele não foge para o braço dos homens, ele foge para Deus. Ele não fica contando quantos recursos ele tem, pelo contrário, ele corre para Deus. Porque Deus é para ele um refúgio, Deus é para ele um abrigo. Aqueles que confiam em Deus, irmãos, fazem de Deus a sua proteção. Experimenta em seu coração uma paz sobrenatural, uma paz que excede o entendimento, porque o homem natural diz assim: como é que você aí pode estar em paz em meio a uma situação tão catastrófica como essa? E aí nós dizemos: eu estou refugiado em Deus, porque Deus é o meu refúgio. Irmãos, se esconda em Deus. Irmãos, nós precisamos nos esconder em Deus, fazer de Deus o nosso refúgio. Nós cantamos, nós pregamos, nós oramos, falamos o nome de Deus, mas às vezes não estamos escondidos em Deus. Quando as provações chegam, elas trazem à tona que, na verdade, a nossa confiança muitas vezes está em nós, na inteligência, na capacidade que julgamos ter. Nós precisamos nos esconder em Deus. Jesus, ele nos colocou à direita do Pai. Quando Jesus morreu e ressuscitou, irmãos, e foi para o céu de glória, ele foi para a direita do Pai. Sabe para quê? Para levar a você, para levar a mim para a direita do Pai. Hoje nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus porque Jesus nos deu essa possibilidade. E nós não podemos estar correndo daquele que é o nosso refúgio. Nós não podemos estar nos escondendo de Deus. O que nós precisamos é agora ser guardados e protegidos pelo nosso Senhor. É isso que o salmista diz nessa primeira imagem do refúgio. Mas ele diz mais, ele diz também que Deus é a fortaleza da sua vida. Em outras traduções, diz Deus é a força. Né? Deus é a força. Irmãos,
fortaleza. Lutero, quando leu esse salmo, ele compôs um hino, né, e que tem por título Castelo Forte. Ele canta: Castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, o nosso Deus é castelo forte, é fortaleza. O nosso Deus é um castelo que o inimigo não pode, irmãos, derrubar, que o inimigo não pode nos acertar quando estamos guardados em Deus. Irmãos, o coração daqueles que têm Deus por fortaleza é um coração inabalável. É um coração inabalável. Eu não sei se você já viu alguma vez um castelo, mas o castelo normalmente ele era construído, né? Havia uma vala profunda ao redor do castelo, com água ali, em algumas situações, até animais que pudessem devorar aqueles que caíam dentro dessas valas. E o castelo ele era pensado para dar proteção ao rei. As suas paredes eram largas, altas, para que o inimigo não pudesse transpor, para que o inimigo não pudesse saltar e entrar ali no seu reinado. Deus, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso castelo. Deus é o castelo intransponível para o inimigo. Pode o inimigo lançar setas, pode o inimigo atacar de todas as maneiras, mas ele não irá destruir o castelo que nos cerca, a nossa fortaleza, a sua fortaleza. Meu irmão, Deus é o nosso refúgio. Deus é o seu refúgio. Deus quer que você se refugie nele. Ele é quem lhe cerca, ele é quem lhe dá a proteção. Há crentes, irmãos, que são facilmente acertados pelos dardos inflamados do maligno. Sabe por quê? Porque colocam sua confiança nos homens e não em Deus. Porque tentam construir castelos com as próprias mãos para tentar se livrar daquilo que o inimigo tenta contra eles, daquilo que o inimigo lança contra a vida deles. Escute bem a palavra do Senhor nessa noite. O que Deus quer de nós é que nós coloquemos a nossa vida guardada nele. Que ele seja a nossa fortaleza e o nosso refúgio nesses dias de tribulação e nesses dias de provação. O apóstolo Paulo experimentou muito bem isso. Paulo foi um homem de Deus, enfrentou muitas dificuldades. Paulo, em alguns momentos, estava na bonança e numa vida abastada, mas em muitos momentos ele estava em uma extrema aflição, numa extrema escassez. E quando ele escreveu a sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 13, Paulo disse o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que é a minha fortaleza. Tudo posso naquele que é a minha proteção, daquele que me protege, daquele que me guarda. Por que o apóstolo Paulo podia dizer isso? Porque ele podia passar por qualquer situação e o seu coração não ficava abalado, mas o seu coração permanecia firme no Senhor, no Deus que lhe chamou, no Deus que lhe vocacionou. A fome, a pobreza, irmãos, a enfermidade, nem mesmo as tramas do inimigo não podem abalar a fé daqueles que põem a sua confiança em Deus. O que Paulo tinha era a confiança posta em Deus. A confiança posta em Deus faz de Deus um refúgio, faz de Deus a fortaleza. E como diz o finalzinho do versículo 1, que Deus ele se faz como socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da necessidade. Quando eu penso essa questão da presença de Deus na tribulação, é Deus sendo o escape para aquele momento de desespero. É como se você estivesse de viagem e de repente um pneu do seu carro estourasse. Ali, altas horas da noite, o pneu estourasse e você agora tivesse que consertar aquele pneu. Se você vai no porta-mala e encontra lá o seu macaco, né, que é aquele instrumento que é utilizado para levantar o carro, para você poder tirar o pneu, aquele macaco naquele momento vai ser o seu socorro, o seu auxílio, sua ajuda presente na hora da tribulação. Você ficou com medo, e agora como é que vai ser? O pneu estourou, mas você tem um macaco lá para ajudar você a levantar, a erguer o carro e trocar o pneu. Mas quando não se tem um macaco, a aflição é grande, né, irmãos? A aflição é grande porque a gente dizia agora, como é que vai ser? E agora o que é que vai ser da nossa vida? Altas horas da noite. O que é que nós vamos fazer? Deus, ele é socorro bem presente. Deus é exatamente aquele que aparece, que está lá nos momentos em que o nosso coração está aflito, e ele está com você aí, meu irmão. Ele está com você nesse momento que você está passando. Ele conhece o seu coração, ele sabe onde é que tem doído em você, onde é que tem doído no seu coração.
Meu irmão, seu coração está firme para qualquer dificuldade? Pergunte seriamente a si mesmo. As perdas que você tem sofrido têm tirado teu sono? Não tem permitido que você baixe a sua cabeça no travesseiro para dormir aquele sono dos santos? Irmãos, Deus é refúgio e fortaleza para quem confia. Talvez você esteja passando o que está passando porque você tem confiado em outra coisa, você tem confiado em outras pessoas. O que Deus está dizendo para você nessa noite é: confia em mim, confia em mim. Faz de mim o teu refúgio, faz de mim a tua fortaleza. Eu sou o socorro que você precisa nesse momento atribulado e de adversidade que você está passando. A confiança do cristão é inabalável. Nada pode abalar ela, sabe por quê? Porque ela é sustentada por Deus. Ela é sustentada pelo Deus poderoso, onipotente. Irmãos, Deus é o fundamento, Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza de nossas vidas. Que venham os ventos, que venha o ataque do inimigo de qualquer direção que vier, mas nós não temeremos porque nós estamos guardados por Deus. Pelo Deus invisível, mas real. Pelo Deus que eu posso não cheirar Ele, não pegar Ele, mas Ele é real. Ele está a guiar a vida. Ele está a governar cada coisinha que acontece na nossa vida. Irmãos, a confiança do cristão também vimos aqui que, primeiramente, ela é sustentada por Deus. É Deus quem sustenta a nossa confiança. Em segundo lugar, essa confiança também é confortadora diante das dificuldades. Conforto. É uma confiança que nos traz conforto, mesmo que o que os nossos olhos estejam vendo seja aquilo que mexe com o nosso coração e nos deixa apavorado, mas nós podemos ser confortados por essa fé, por essa confiança. No versículo 2 e 3, o salmista diz assim, escute bem: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Observe o que o salmista diz aqui, ele diz portanto. Esse portanto vem depois de ele ter dito que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: como consequência de ter Deus como fortaleza e refúgio, eu não vou temer. Se Deus é quem realmente guarda a minha vida, o salmista diz, então pode se levantar o que se levantar, não temerei, meu coração estará guardado. Irmãos, a fé não é algo abstrato, a confiança não é uma confiança em algo que está distante da sua vida. A fé que Deus nos ensina na sua palavra é uma fé que tem implicações práticas na nossa vida. Quando temos fé em Deus, quando a nossa confiança é posta em Deus, a nossa vida sente, os nossos comportamentos, a nossa postura muda diante daquilo que nós experimentamos, diante daquilo, da confiança que nós temos no nosso Senhor. Então, aquele que diz, essa história dos cristãos ficarem dizendo que tem fé, é só um escape da realidade. Não! A nossa fé não é um escape da realidade. A nossa fé nos prepara para viver a realidade. Quem tem Deus como refúgio e fortaleza tem uma postura firme, emocionalmente firme diante das situações que estão à sua volta. Ele vê que aquilo que está acontecendo ele não pode controlar. Ele não pode fazer nada, mas ele sabe quem é que está por trás daquilo que está acontecendo na vida dele. E assim o seu coração descansa. É assim o nosso coração. É assim o nosso coração. A nossa confiança traz resultados visíveis na nossa vida. É muito diferente você conversar com alguém que é um incrédulo, com alguém que não confia em nada a não ser nele mesmo. E louco é o homem que confia em si mesmo. O homem que acredita que, confiando e acreditando em si mesmo, ele vai ter as respostas que ele tanto necessita para a vida dele. É loucura! O mundo está cercado de coisas, irmãos, nós não temos resposta. Não precisa ser uma pandemia. A pandemia só é um megafone dizendo para nós, olha, está vendo aí que vocês não têm segurança em tudo que acontece sobre vocês. Quem poderia prever, irmãos, isso? Não poderíamos. Quem tem controle? Quem tem um cronômetro da vida?
A vida, irmãos, é Deus que dá e é Deus quem tira. Nós estamos cercados de coisas que a mente do homem não consegue explicar e é loucura nossa acreditar que a confiança vem por aquilo que nós conhecemos de nós mesmos. É loucura isso. Não faz sentido. Irmãos, a nossa fé precisa gerar comportamentos diferentes em nossa vida. Ela não pode ser uma teoria abstrata de um Deus distante, centrado num trono, rodeado de anjos e que não tem nada a ver com essa realidade. Nosso Deus, a nossa fé tem a ver com essa realidade, tem a ver com a sua casa, tem a ver com a postura que você tem diante dos seus filhos, diante do seu cônjuge. Eles precisam olhar para você e ver em você a confiança inabalável que você tem em Cristo Jesus. Irmãos, a certeza da fé nos dá a convicção da realidade que coisas que ainda não vemos, que ainda não temos, mas que são reais. São reais demais. É como aquele presente prometido, né? Se você tiver filho, você já deve ter experimentado isso. Às vezes a gente que é pai, a gente diz assim, olha meu filho, eu vou te dar isso, vou te dar um presente. E aí aquela criança começa a confiar nas suas palavras, diz, eita, papai vai me dar um presente. E naquele momento, a vida daquela criança não permanece mais a mesma. Diante das palavras que aquela criança ouviu, a sua vida muda, sua postura muda. O que é isso? Isso é a fé ligada com a ação, com a realidade, com o mundo, com o que nos acontece aqui. Não uma fé abstrata, distante, mas uma fé que nos faz experimentar aqui uma postura diferente, ter alegria com o que os meus olhos ainda não veem, acreditar que vai acontecer aquilo que me foi prometido. É isso que a fé faz em nós, a ponto de vivemos e passamos aqui por esse mundo de uma forma bem diferente daqueles, irmãos, que não têm fé ou daqueles que acreditam e confiam em coisas que não podem lhe dar segurança. Irmãos, as tribulações mais terríveis não são capazes de abalar aquele que põe a sua confiança em Deus. E eu queria que você observasse de novo o que o salmista diz. O salmista nos diz aqui nesse texto, e ele usa a imagem de terremotos, de maremotos. Não sei se você já viu alguma vez um maremoto ou um terremoto. O máximo que experimentei foi um tremorzinho de terra uma certa vez lá em Lucena. Eu estava lá veraneando e de repente senti um abalozinho sísmico lá que aconteceu na época. Foi uma coisinha assim meio assustadora, né? Uma coisa bem pequenininha, mas imagine naqueles lugares onde o terremoto acontece, chacoalha tudo e tudo cai, quebra e tudo mais. É terrível. Irmãos, causa pavor, você não tem controle, nem do seu próprio corpo você tem controle, porque ali vai estar tudo balançando. O salmista diz, usa a imagem do terremoto para dizer, olha, portanto, ainda que a terra se abale, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. O que é isso? Terremoto. Ainda que as águas espumejem, o que é isso? Maremoto, o mar chacoalhando e batendo e causando pavor naqueles que estão no meio do mar. O que é que o salmista diz? Eu não temerei. Não temerei. Eu não temerei. Pode acontecer o que acontecer, não temerei. Irmãos, nada disso pode abalar a vida daqueles que têm a sua confiança em Deus. Deus está com ele. Irmãos, a estrofe desse salmo é muito interessante, porque o salmista diz assim no versículo 7 e 11, acompanha na sua Bíblia, ele diz a estrofe do salmo, ele diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus da guerra está conosco. Se foi de fato aqui Josafá quem escreveu esse salmo diante ali dos moabitas e amonitas, ele está dizendo o seguinte, que venham os inimigos, que sejam numerosos, que sejam grandes, que sejam armados até os dentes, nós não temeremos, porque o Deus, que é o Senhor dos exércitos, está conosco, e o Senhor dos exércitos que está conosco é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é Ele quem nos cerca. Irmãos, Deus, ele termina o estrofe dizendo, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vou dizer uma coisa aqui para você, cuidado para não ver as suas lutas maiores do que o Deus a quem você serve. Essas provações que você está passando agora, elas não são maiores, elas não chegam nem a ser iguais, e são pequenininhas demais diante da grandeza do Deus a quem você serve, do Deus em quem você colocou a sua confiança. A nossa fé ela deve descansar no Deus, que é o Senhor dos mares.
no Deus que pode, com a palavra dele, modificar tudo. Nossas lutas, elas estão debaixo do governo soberano de Deus, do governo daquele que pode, que governa até mesmo uma folha que cai da árvore. É Ele, só cai porque a palavra dele, só cai porque esse Senhor soberano diz, caia. Ele é o sustentador de todas as coisas e o sustentador da sua vida, você que está nos ouvindo nessa noite. Ele nunca, as tribulações e provas e dificuldades nunca serão maiores do que o nosso Senhor. Nunca serão maiores do que o nosso Senhor. Nosso Deus é infinito. Porque o nosso Deus, irmãos, ele não cabe até mesmo dentro da cabeça de um ser humano. Ele é infinito. É um Deus, irmãos, que tem o universo na palma de sua mão. Esse é o nosso Deus. Lembro-me agora de uma história bíblica conhecida de vocês, lá quando Jesus estava a treinar os seus discípulos no processo de discipulado, e certa vez Jesus leva os seus discípulos para o meio do mar, né? E Jesus leva então os discípulos ali diante do mar e de forma bem proposital, de forma bem planejada, o que é que Deus faz? Deus permite que os ventos comecem a bater no barco. E aí diz o texto sagrado que o vento batia, a água já começava a entrar dentro do barco, Jesus dormia na proa, os discípulos desesperados. E olhe que eram pescadores, a maioria deles. Ali começaram a ficar apavorados, acreditando que iriam naufragar, que agora eles iriam sucumbir diante daquela situação. E ali levantam Jesus, acordam Jesus, diz, mestre, não se te dá que morramos, nós vamos morrer aqui, nós vamos naufragar aqui. O desespero era tamanho que eles viam as ondas bem maiores do que aquele que estava no barco. Eles viam as ondas maiores do que o Deus que já havia dado prova a eles de que Ele é Deus poderoso, capaz até mesmo de alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Irmãos, Jesus se levanta ali naquela situação e diz assim o versículo, lá em Marcos 4, versículo 39 e 40, diz assim, Jesus se levantou e disse, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Por que tanto medo? Por que vocês olham para diante e ficam pensando, meu Deus, é grande demais, a luta é grande demais, o adversário é grande demais, vocês precisam olhar para Deus, vocês estão focando no lugar errado. Você talvez esteja focando no lugar errado, esteja focando demais nas ondas, no tamanho delas, na direção que elas estão vindo. Você precisa focar em Deus e lembrar que o seu Deus é maior do que as ondas. O seu Deus é Senhor sobre as ondas. Jesus disse, aquiete-se, e o vento se aquietou, e o vento obedeceu à sua voz. Não tema terremoto, não tema o maremoto, não tema os ventos que têm soprado sobre a sua vida. Escute bem o que eu estou lhe dizendo nessa noite, não tema. Não tema. Ponha a sua confiança em Deus. Faça das palavras de Cristo a rocha onde você tem edificado a sua vida. Baixe uma palavra de Jesus e as coisas mudam. Baixa Jesus dizer. Deus criou o mundo com o poder da sua palavra e Ele pode mudar a sua situação com o poder da palavra dele. Ponha a sua confiança em Deus e o teu coração vai achar o conforto. Vai achar o conforto que a confiança em Deus nos dá. Um conforto, irmãos, que nos faz dormir tranquilo. Que nos faz acordar com os olhos inchados, como aquela noite de sono que a gente tem, né? A gente dorme tão bem que no outro dia os nossos olhos amanhecem inchados, né? Da tamanha profundidade do sono que nós tivemos. Deus faz isso. Deus faz exatamente isso. Acalma o coração. Aquieta o coração e faz o coração descansar no seu cuidado, no seu conforto. Mesmo que os mares sejam agitados, mesmo que terremotos aconteçam. Pergunta a você como é que anda a sua confiança. Você que se diz cristão, você que diz que tem Jesus como Senhor da sua vida. Você tem confiado de fato em Deus? Você tem confiado no Deus, fazendo desse Deus o seu refúgio, sua fortaleza?
Sua confiança está em Deus. Se sua confiança está em Deus, deixe que o conforto dele invada a sua vida. Isso, em termos práticos, significa o seguinte: aquiete seu coração e deixe de agitação. Você está muito agitado, você está muito agitada. Você está muito agitado e agitado, sabe por quê? Porque está olhando o tamanho das ondas, está olhando as adversidades demais, quando você deveria ler mais a palavra, quando você deveria conhecer mais quem é o seu Deus, quem é aquele que está soberanamente guardando a sua vida e cuidando e administrando os problemas da sua vida. Não olhe para o tamanho das ondas, senão você vai sucumbir, você vai cair. Você sabe qual é o segredo do equilibrista, né? Eu já falei na igreja para você. O segredo do equilibrista é manter o foco, manter a visão naquele ponto que está lá no final e continuar caminhando em cima da corda bamba, sem olhar para baixo. Olhar para Jesus e continuar firme olhando para as palavras de Jesus para não cair, para não sucumbir. Você talvez esteja olhando para baixo demais. Esteja medindo a dimensão da queda, dizendo vai ser grande a queda se eu cair daqui. E você não vai muito longe assim. Deus, a palavra de Deus que foi nos nossos corações nessa noite é clara. Ponha a sua confiança em mim. A paz que você tanto precisa está em mim, não está nos homens, não está no médico, não está naquilo que você vai comprar amanhã. Não está em Deus. Irmãos, pare de ficar agitado. Né? Tem gente que parece que não para, né? Não para. Se quer para pensar um pouco mais tamanha agitação em sua vida. Fortaleça a sua confiança em Deus. Para você fortalecer sua confiança em Deus, se esconda nele. Faça dele o seu refúgio. Faça dele a sua proteção. Jesus abriu as portas dos céus para que isso acontecesse. Jesus morreu e ressuscitou para que hoje você pudesse estar na presença daquele que é o teu refúgio da tua fortaleza. Você pudesse estar diante do trono da graça de Deus. Eu espero que essa palavra ela encontre lugar no seu coração. E que você saia daqui nessa noite, fortalecido e decidido a não fazer de nada nessa vida o seu refúgio, senão Deus. E eu gostaria de pedir a Deus pela sua vida, porque eu sei que isso é muito difícil para o homem natural. É muito difícil para você, na condição que você está, na posição que você tem, os recursos que você possui, estar calmo diante de tamanhas perdas aí que tem acontecido. Mas Deus é quem cuida da sua vida. E eu gostaria de orar a Deus por você, porque eu sei que você é um ser humano fraco. Você é um ser humano que hoje entendeu tudo isso, amanhã esquece. Mas eu gostaria de pedir a Deus para que Ele pudesse fixar no seu coração esse caminho, despertar o seu coração a confiar mais nele. Vamos orar? Vamos pedir essa graça nessa noite. Meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, do Deus que nos fala por meio da Tua santa palavra. Te louvo, Senhor, porque a Tua palavra perscruta os nossos corações. Ela vai até o profundo do nosso ser, Senhor. Ela vê, ela traz à tona, Senhor, os nossos projetos falíveis, os nossos planos, Senhor, que muitas vezes confiamos demais neles, Senhor, mas que não são capazes de nos dar a segurança que tanto precisamos. Eu te peço nesse momento por aqueles que estão nos ouvindo, por aqueles, Senhor, que ouviram essa palavra, que ouviram aquilo que Deus falou aqui nitidamente aos corações. Fortalece a vida deles, Senhor. Não deixe que eles venham sucumbir. Não deixe que eles fiquem prostrados, Senhor, diante dessas adversidades que eles têm enfrentado. Mas que eles possam olhar para Ti, para o Deus soberano, o Deus que está acima dos céus e da terra, o Senhor da história, o Deus que governa a nossa vida, e conhece, Senhor, quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, e sabe até quando vamos viver, Pai. Nós queremos pôr a nossa confiança em Ti, e queremos assim, então, experimentar o Teu consolo e o Teu conforto. Pai, seja com a Tua igreja, seja com cada um dos meus irmãos, continua a abençoá-los, dá um restante de noite maravilhosa na Tua santa presença, assim eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Irmão, Deus lhe abençoe, lhe dê uma noite de paz, aí de muita paz. Eu espero que a palavra encontre lugar no seu coração. Estou vendo aqui alguns irmãos que colocaram aqui, né? Nosso irmão Sebastião está aí, a Josilene, mais uma vez. Aleluia, Josilene. Minha mãe, maninha, saudade da senhora, viu?
lá em Pernambuco, né? Minha mãe, coisa boa, né? Eduardo também. Glória a Deus, Eduardo, que bom. Nossa irmã Cláudia também está aqui. O Melk, né? Também está aqui juntamente com a sua família, a Lana. Denise, Joel, o diácono Joel também está conosco. Quem mais aqui? Gonzaga, o diácono Gonzaga. O nosso irmão Fabiano, também a Divânia. José Manuel, que chegaram aí no início, falaram, e não sei se ficaram até o final, né? Mas se não ficar, depois rever. Irmãos, depois que terminar essa mensagem aqui, compartilhe essa mensagem com os nossos irmãos. Eu sei que tem muitos irmãos que estão trabalhando, alguns não podem parar para poder participar, mas eu sei que tem alguns que podem participar, e aí você compartilha com eles para que eles ouçam a voz de Deus também, como você ouviu nessa noite. Que Deus continue a fortalecer vocês, as suas famílias, dar graça à vida de vocês aí, para que vocês possam permanecer firmes no Senhor. Estejam vigilantes, né? O diabo, Jesus disse que certa vez que o diabo ele é como um corvo que pega a semente lançada que caiu ali à beira do caminho. A semente é a palavra. Muitas vezes a palavra é pregada e o diabo vem e arrebata a palavra dos corações. Não deixe que isso aconteça. Medite de novo, releia novamente os salmos, escute lá o que o salmista está dizendo. Deixe essas palavras entrarem no seu coração e dar a paz que você tanto necessita. Que Deus te fortaleça, que Deus abençoe sua família. Muita saudade de todos vocês e continuemos orando para que esse tempo seja abreviado o mais rápido possível e nós possamos nos encontrar, nos abraçar novamente, em nome de Jesus, tá bom? Irmãos, um forte abraço para vocês, tenham todos uma ótima noite e que Deus continue a nos fortalecer em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.